Boa noite, então, dando prosseguimento. Eu vou fazer uma nota explicativa, na verdade, 2 notas explicativas aqui. Peço que vocês desculpem as minhas falhas, os meus erros, porque foi assim, de supetão que tudo aconteceu aqui comigo. Eu não estava preparada para o dia de hoje. Eu tenho que entrar direto na votação, porque o nosso tempo se esgotou. Mas eu sei que há pessoas aqui que desejam se manifestar. Então eu vou pedir para que aqueles que não pertencem à comunidade, que 2 pessoas, apenas 2 pessoas, possam falar. Eu tenho autorização aqui da mesa, porque eu tinha pedido antes, eles concordaram. Então apenas 2 pessoas, tá? Então, vocês querem mediar? Eu tenho 1, 2, 3, 4 pessoas para falar, mas eu vou abrir a palavra apenas para 2. Aí vocês entrem em acordo. Apenas 2. Por causa do horário. Olha, eu tenho aqui, é aluno? Não? Explicar uma coisinha, tem o professor lá, o professor Gilberto. Eu vou chamar o professor Gilberto, e aí o outro vocês decidem, enquanto o professor Gilberto fala, vocês decidem entre vocês quem querem falar. É muito rápido, professor Gilberto. Nós estamos aqui, passei do horário, já chamaram a minha atenção. O senhor merece todo o nosso respeito, todo o nosso cuidado. Um professor que representa a nossa rede. Professor Gilberto, para quem não conhece, é um professor muito querido, muito sensato. Ele representa a rede gosta muito dele, é com muito prazer que eu vou abrir a palavra para o senhor, tá bom? Boa noite, eu agradeço a oportunidade de falar. Eu não pertenço a essa comunidade escolar, já trabalhei aqui em anos anteriores, mas eu venho aqui na qualidade de professor e na qualidade de representante de uma associação de professores recém-formado. E com a curiosidade de porque tem a possibilidade de eu vir trabalhar aqui, porque nós não temos sede. Então, tem um processo de atribuição, pode ser que o ano que vem eu esteja aqui. E eu tenho 2 perguntas para ser objetivo, né? Primeiro, por que a escolha desta unidade escolar especificamente? Considerando, eu li alguma coisinha, considerando que tem que levar em conta vulnerabilidade, desempenho no IDEB, mas o desempenho do IDEB aqui foi razoável, né? E considerando que o mote do argumento que para uma qualidade é a disciplina, é um dos, né? Um dos fatores é a disciplina. Qual é o método? Como que você garante a disciplina? Ou como que a equipe militar garante a disciplina? E o que se faz com aquele aluno que não se enquadra? Porque os alunos estão aqui porque eles pertencem a essa área de entorno. Se eles não se enquadram, como que fica? Eles vão para outra escola? Porque existe essa possibilidade, né? É claro que existe uma técnica que eles vão apresentar, mas para toda técnica tem uma exceção. Então essa é a minha dúvida. O que fazer com esse aluno que não se enquadra? Obrigada, viu, professor? O tenente Coimbra vai me dar licença para eu chamar o sargento Laudo para ele responder porque essa escola já participou em 2019, certo, sargento? Então o professor deseja saber por que essa escola foi escolhida. Essa escola já participou de um processo em 2019, correto? Correto, 2019. O senhor pode explicar para nós por que essa escola? Boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente a Deus, né? Mais uma vez, nós aqui na Luiz Tácito, 2019 nós já tivemos aqui com a comunidade escolar trabalhando esse mesmo tema. O professor perguntou o porquê que foi escolhida essa escola, né, professor? O IDEB é um dos requisitos que o IDEB desta unidade escolar, ele teve um pouquinho abaixo, 4.8, então foi apontado, inclusive junto com a Secretaria da Educação, esta escola, para que a gente implantasse a escola cívico-militar. Se eu me perdi, tem mais uma pergunta? Pergunta.
A outra pergunta, eu vou passar para o Tenente Coimbra. A outra pergunta diz, um dos motes da escola cívico-militar é que a disciplina vai favorecer essa aprendizagem. E o aluno que não se encaixa nisso, qual é o mecanismo, como vocês vão lidar com esse aluno que tem essa dificuldade dessa disciplina que vai ser colocada pelos militares? Qual a possibilidade desse aluno aceitar? E se ele não aceitar, o que acontece com ele? Perfeito. Então, só completando a primeira questão, porque a escola, né, são os requisitos do programa para a contemplação de uma unidade escolar. Ter o Fundamental 2, né, ter uma nota abaixo da média do IDEB. Tá? Então a média é 5.2 e a escola na última medição ela teve 4.8, que nem o Sargento Laudo disse. Tá? Então é uma escola que em termos de nota no IDEB não atingiu a média, então ela estaria apta ao programa e aí coube ao município a escolha da escola. O aluno que não se enquadra, essa é a pergunta, né? É a mesma formatação de um aluno que não se enquadra dentro de um processo que um professor leciona, né? Tem a especificidade de cada aluno que vai ser trabalhada. O aluno ele vai ser trabalhado, né, na sua especificidade para se enquadrar ao programa. Se num determinado momento a família não quer o programa, a família votou contra, a família não optou, ela vai solicitar à Secretaria Municipal de Educação a transferência se assim quiser. Mas não é responsabilidade do programa. O programa vai pegar os alunos que não se enquadram e vai trabalhar com eles na mesma especificidade se um aluno não se enquadrar num método de lecionar do professor, né? Trabalhando a especificidade, não tem fórmula do bolo, né? Porque um aluno ele não pode, de repente ele não se enquadra por N motivos, por questões pessoais, por questões comportamentais, por questões familiares, por questões políticas. Pode existir diversos motivos para este fato, né? Então ele vai ser trabalhado na sua especificidade. Se chegar um determinado momento, a família não quer esse método de gestão compartilhada, caso ele venha a ser implementado, a família vai solicitar que ele seja transferido. Mas isso nunca, volto a reforçar, isso nunca vai partir por parte da gestão cívico-militar. A gestão cívico-militar ela não vai pegar um aluno e vai falar, não, esse aluno não se enquadra, tchau da escola. Não, isso não acontece, tá? Então, espero que tenha respondido a pergunta. Voltando aqui, então, professor Josias, eu sei que o senhor gostaria de falar, eu peço que o senhor entre em contato. Como o senhor se chama? Pode ser o Josias? Tem aqui, pode ser o professor Josias? Professor Josias? Tem? Por gentileza. Professor Josias é professor da rede, muito conhecido também. Ele atua politicamente no sentido de valorização do profissional, do professor, é a atuação política dele, ele se preocupa com isso, se preocupa com a qualidade de ensino, se preocupa com os alunos. Então, essa atuação política de base, que é a atuação do professor Josias. Tá? Agradeço muito sua presença, professor, viu? Tenente Coimbra, Matheus Coimbra Martins, boa noite. Professora Cris Amorim, boa noite. Sargento Laudo, professor Ananias. E dessa forma cumprimentamos a todos os integrantes da mesa. Sejam todos felizes pela decisão de estar aqui. Aos pais, aos alunos, demais colegas de trabalho que aqui estão, gostaria apenas de fazer um registro. Eu tenho 55 anos de idade, dos quais 24 anos dedicados ao estudo. Graduado na área de letras, pedagogia, teologia, pós-graduado em docência, mestre em letras, doutorando na área de letras e literatura. Sou professor com muita honra, estou em uma das turmas da educação básica do município de Botucatu. E eu gostaria muito que antes de qualquer decisão ser tomada,
a comunidade fosse ouvida em amplo debate. Os prós e os contra precisam ser ouvidos, discutidos, estudados. Os professores precisam ser ouvidos também. Tenente Coimbra, Sargento Laudo e todos os demais amigos que aqui estão passaram pelas mãos de um professor. E eu vejo a preocupação de todo mundo com o IDEB, a preocupação de todo mundo com a disciplina em sala de aula, a preocupação de todo mundo com a ordem. Isso é bom, mas os professores precisam ser ouvidos. No município de Botucatu não há sede. Não há sede. Todos os professores pertencem ao mesmo corpo e não fomos ouvidos. O entorno da escola precisa ser ouvido e nós precisamos abrir um amplo debate com a comunidade antes de homologarmos uma decisão através do voto. O deputado trabalha com as leis, conhece sobre regimento, comportamento, procedimentos, apesar de estar lotado na reserva. Conhece muito bem o procedimento militar, de onde também eu vim. Mas nós somos regidos pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós passamos anos dentro de uma sala de aula para aprender a lidar com a pedagogia cidadã, com a inclusão. E somos nós que acolhemos os alunos em sala de aula todos os dias. E se tem alguém que tem que falar sobre disciplina, ordem, tempo e condições de aula, é o professor. E nós não homologamos ninguém para falar em nosso nome numa noite como essa. Então eu peço só a gentileza do cuidado de nós não invertermos os processos. Muito antes de uma votação, muito antes de urna, muito antes de pleito, que os professores sejam convidados e reúnam a cidade. Isso tem a ver com a cidade de Botucatu, com a minha cidade. E ouçam a cidade. Pertenço à Associação de Professores do município. A associação, ela não tem um posicionamento nem contrário nem favorável. Ela precisa ser ouvida. São estes os posicionamentos. Aguardo um posicionamento também sob o risco da legitimidade do processo ser discutida a posteriori. Muito obrigado pela palavra. Gostaria de registrar nesta noite que todos os docentes desta escola e foram convidados, sabem, da audiência pública. A cidade de Botucatu sabe da audiência pública. Os funcionários, servidores desta escola e demais servidores sabem dessa audiência pública. A comunidade, neste momento, está representada por aqueles que estão aqui, não por aqueles que não estão aqui. Os professores, por aqueles que estão aqui, não pelos que não estão aqui. Eu não estou aqui para defender uma causa ou outra. Eu só quero que fique registrado que, neste momento, nós chamamos a comunidade desta escola. Os pais tiveram direito ao microfone. Os alunos tiveram direito ao microfone. Eu sinto muito se tivermos poucos participantes. Se nós não tivermos mais professores falantes, mais professores que se colocassem. Mas é o que nós temos e nós vamos prosseguir aquilo que nós combinamos. Nós não vamos mudar esta hora. Seguimos para a votação, seja ela para ganhar, seja ela para perder.
nós vamos seguir com o proposto conhecido pela cidade de Botucatu e pelos pais aqui presentes, pelos alunos aqui presentes. Muito obrigada. Começamos a votação. Me perdoe, peço perdão a todos. Todos foram convidados, foi da ampla divulgação e, infelizmente, nem todos estão aqui, mas os que estão, é um processo democrático e vocês terão direito ao voto. Muito obrigada pela presença de todos.